Bom dia, graça e paz. É mais um dia que nos dá o Senhor. E é motivo de nós estarmos como? Alegre, satisfeitos com Deus, satisfeitos com Cristo, pelas bênçãos, pelas vitórias, pelas conquistas, por tudo que Ele fez, faz, fará. Mais um dia para louvar a Deus. Então, louve, adore, exalte o Senhor, agradeça. Seja grato ao Senhor por todas as bênçãos que Ele tem te concedido, que Ele me concedeu, eu louvo a Ele. E eu vou adorar a Ele de uma forma diferente. Preste atenção. Eu te entrego o meu dia. É louvor do Israel Salazar. Eu te entrego o meu dia. Vamos entregar ao Senhor. Eu te entrego o meu dia. Tudo que eu for fazer, te consagro a minha família. Eu deixo tudo com você. Peço, abençoa o meu trabalho e tudo que eu for fazer, meu sair, o meu chegar, meu levantar e o meu deitar. É tudo teu, é tudo teu, é tudo teu, ó Deus, é tudo teu. Entrega ao Senhor, entrega o dia, a vida, o trabalho, ainda comigo, ó Senhor. Me ensina como devo agir. Senta comigo para um café e me ajuda a decidir. A cada porta que abrir e a cada mão que eu escutar, seja o Senhor a conduzir. Minha vida toda, eu entrego o meu dia, tudo que eu for fazer, te consagro a minha família, deixo tudo com você, peço abençoa o meu trabalho, tudo que eu for fazer, meu sair, o meu chegar, meu levantar e o meu deitar, eu te entrego a Deus, é tudo teu, é tudo teu, eu te entrego a Deus, é tudo teu, entregue a Deus. Entregue a Deus, faça essa oração ao Senhor ao levantar e veja a bênção de Deus sobre a tua vida. Veja o Senhor te abençoando. Vai entregando. Anda comigo, meu Senhor. Me ensina como devo agir. Senta comigo para almoçar. Me ajuda a decidir. A cada porta que abrir, a cada mão que eu escutar, seja o Senhor a conduzir. A minha vida toda, eu te entrego o meu dia. Tudo que eu for fazer, te entrego a minha família. Deixo tudo com você. Peço, abençoa meu trabalho e tudo que for fazer, o meu sair, o meu chegar, o levantar também, o deitar, eu te entrego, ó Deus, é tudo teu, é tudo teu. Entrega a Deus, faça essa oração, está iniciando um novo dia. Faça essa oração a Deus. Entregue a Deus a vida, os sonhos, os projetos, tudo. Entregue a Deus. E você vai ver a bênção lá no final. A vitória, a recompensa lá no final. Eu já falei algumas vezes aqui
E é uma realidade. Até uma irmã, uma vez, eu era criança ainda, eu lembro uma irmã testemunhando. Ela era faxineira e ela tinha esse costume. Toda manhã ela levantava e fazia o alimento diário. Ela lia um versículo, ela orava, cantava um louvor a Deus, às vezes era um pequeno corinho, e ela ia trabalhar, ia fazer a sua faxina. Eu tinha 11 anos de idade quando aquela irmã contou esse testemunho. E ela disse que ia fazer a faxina. Mas teve um dia que ela acordou meio atrasada, e quando ela abriu a Bíblia, era a passagem sobre a oração de Jesus, Pai Nosso que estás no céu. Ela disse, essa eu já sei de cor, Deus, eu não vou fazer hoje, eu já estou atrasada. Fechou a Bíblia e saiu. Pegou as crianças, deixou na escola e foi para sua faxina. Chegou na faxina, a chave estava com o porteiro do condomínio. Ela já ficou ali com uma pulga atrás da orelha. Pegou a chave, subiu para o apartamento, iniciou a faxina. E deu 10 horas e nada, só tinha um bilhete na geladeira, o que era para ela fazer naquele dia. E ela trabalhando. Ela não tomou café porque ela não tinha que tomar café em casa para sair. Ela almoçava onde ela fosse trabalhar. Aí ela voltava para casa com o dinheiro recebido no dia para comprar o que precisasse para dar para os filhos. Ela não tinha marido. 10 horas, nada da patroa chegar. 11 horas, nada. E ela não tinha liberdade de fazer a comida. Ela comia aquilo que a patroa dava. Se a patroa dissesse para ela esquentar ou cozinhar alguma coisa, ela fazia. Senão era aquilo que a patroa desse. E nada da patroa chegar. E ela trabalhando. E com fome. E foi trabalhando. E 2 horas nada. 3 horas nada. 4 horas nada. Ela disse que já estava tremendo de fome porque tinha apenas tomado um prato de sopa à noite. E ela disse assim, quando foi 15 para as 5, que 5 horas era o horário dela sair. 5 horas, entre 5 e 5 e meia ela saía. 5 horas era o horário de sair. 15 para as 5 a patroa chegou, pediu 1000 desculpas, que teve problemas, que fez isso, aquilo, aquele outro. Não interessa o que era, né? Ela disse, está aqui o teu pagamento de hoje. Só deu o pagamento dela e saiu. E vocês sabem, antigamente, o que uma faxineira recebia. Hoje em dia já está bem melhor. Hoje em dia uma faxineira já recebe bem melhor. Mas antigamente não era nada fácil. Além de você fazer o trabalho de 3, 4 empregadas, o salarinho que recebia era pouco. Saiu, foi ali, pegou umas verdurinhas e foi para casa fazer sopa novamente. E enquanto ela estava fazendo aquela sopa, ela começou a chorar e reclamar, murmurar, dizer, Deus, sou tua serva, te sirvo, vou na tua casa, isso, aquilo, aquele outro, e olha a minha situação. De repente, Deus usou um dos filhos, uma das crianças, e disse, mãe, você não leu a Bíblia hoje. Você sempre lê a Bíblia, ora conosco, porque ela levava os filhos para a escola, ela ensinou os filhos. Você lê a Bíblia, ora conosco, cantamos e vamos para a escola. A mãe vai trabalhar, a mãe não fez nada disso hoje. Por que a mãe está chorando aí? Por que a mãe está se queixando para Deus aí? Bom dia a todos os que já passaram aqui. Estou orando, irmão Luiz. Deus sabe todas as coisas. E aquela mãe chorou.
que Deus tocou lá no âmago, lá no íntimo. Presta atenção no que se faz dentro da tua casa, que teus filhos estão vendo. Presta atenção no que você anda semeando. Um dia vai ter cobrança. Um dia alguém acaba pegando no teu pé. Ali aconteceu no mesmo dia. A mãe nem contou para as crianças que elas estavam sem comer todo aquele tempo, mas as crianças viram a mãe fazendo a sopa lá e chorando. Tem feito? Ou você faz uma vez na semana, uma vez de cada 15 dias? Nunca fez? Daí não adianta chorar, não adianta se queixar. A palavra de Deus tem um versículo que diz assim: por que se queixa, homem? Queixa-te dos teus erros. Se for para se queixar, dobra o joelho e se queixe a Deus dos teus erros. Conte a Ele os teus erros para que Ele te perdoe. Mas não do que você tem, porque Deus nos dá. Ontem mesmo Deus me deu. Ontem Deus abriu as janelas dos céus e providenciou o que eu precisava. Ontem era meu dia, 13 de maio, era meu aniversário. E Deus sabia o que eu estava precisando e Ele me concedeu ontem. Ele usou uma irmã que me segue nas plataformas, que já esteve comigo quando eu estava no interior de Mafra, Santa Catarina, cuidando de uma igreja, Assembleia de Deus de Saltinho do Canivete, e eu já cultivo essa amizade desde lá de longos tempos, há anos. E quando ela me encontrou aí nas plataformas, ela começou a me seguir e ontem Deus usou ela para me abençoar. Assim como Deus me abençoou, Ele pode abençoar você, mas nós temos que fazer a nossa parte. Se eu não faço, se você não faz, como que vamos ser abençoados? Como? Como que você quer que Deus te abençoe se você não faz nada para Ele? Ah, mas eu vou no domingo na igreja. Não basta. Ir é uma coisa, servir é outra. Conhecer a Cristo é uma coisa, ter e deixar Ele morar no coração, na vida, na casa, tanto corpo como a casa material é outra. Hoje em dia tá tão fácil, né? Abrir celular aí, e live para cá, e live para lá, e profecia, e revelação. E eu já digo assim, profetada, revelamento, porque Deus não usa ninguém tanto desta maneira, não. Você que gosta muito lá de Deus tá te dando uma casa, porque Deus amanhã vai te surpreender com não sei o quê, porque isso, porque aquilo. Nem tudo é de Deus, preste atenção. Precisa pagar preço. A Bíblia Sagrada, a palavra do Senhor, nos manda pagar o preço. Se não pagamos preço, Deus não vai contra a sua palavra. Deus vela em cumprir a sua palavra. Da boca para fora é fácil falar. Emoção é fácil tocar nos corações, mas a palavra de Deus não é emoção. Servir a Deus não é emoção, é compromisso. Nós precisamos ter compromisso com Deus, compromisso naquilo que fazemos para Deus. E não podemos fazer relaxadamente, de qualquer maneira, de qualquer jeito, não. Temos que fazer de todo o coração, fiel a Deus. Se eu propus que eu quero melhorar, que eu quero crescer em Deus, que eu quero Cristo na minha vida, eu tenho que pagar o preço. Você tem que pagar o preço. Depois não adianta chorar, mas está faltando isso, está faltando aquilo, eu perdi o emprego, o salário não vem, o salário não aumenta, meu filho isso, meu esposo aquilo. A culpa não é de Deus. Muitos dizem, mas onde estava Deus? Cadê Deus que não viu? Por que Deus não fez nada? É bem fácil culpar a Deus, mas ninguém para pensar e ver o que está falando.
Porque se todos nós parássemos um pouquinho para pensar um pouco, ler as escrituras, a palavra de Deus, no mesmo instante ia parar de falar bobagem. É bobagem falar isso. Onde estava Deus que não viu? Onde está Deus que não está vendo? Claro que Deus está vendo. Deus viu, Deus vê, Deus conhece todas as coisas, só que Ele não vai contra a sua palavra. Se você conhece, Ele tem ensinado, Ele tem falado que eu preciso fazer a minha parte, ser fiel a Ele, buscar a Ele, me consagrar a Ele, dedicar minha vida a Ele, mudar a minha vida, mudar os meus atos, mudar o meu palavreado. E eu não faço, Deus também não faz nada. Porque Deus abençoa aquele que quer Ele. Paz do Senhor, Antônio. Deus te abençoe. Deus abençoa segundo aquilo que eu e você propomos no coração e praticamos. Precisamos praticar a palavra de Deus, pôr em prática na nossa vida, entendendo que um dia vamos nos apresentar diante do Pai. Um dia todos nós, a paz do Senhor, Cecília, bom dia, Deus te abençoe. Todos nós um dia estaremos diante do Senhor no tribunal de Deus. Quer salvos ou não salvos, todos serão julgados. E lá naquele momento ninguém vai ter desculpas. Ninguém. A palavra do Senhor diz assim, que ninguém vai ter desculpas. Não vai adiantar você querer chegar para Deus. Ah, mas Deus, ninguém me falou. Eu não sabia. Porque a palavra do Senhor diz assim, abrir-se-ão os livros e Deus pedirá conta de tudo que passou. Ou seja, está tudo anotado no céu. Eu sempre bato nesta tecla, mas é a realidade da palavra de Deus, desde a nossa concepção até a nossa morte ou até a vinda de Cristo, está tudo anotado no céu diariamente. A nossa vida é registrada no céu. O que fazemos, o que comemos, onde estamos, o que vestimos, tudo, tudo. Preste atenção, toda a nossa vida está anotada no céu. Quando caímos, quando levantamos, quando pedimos perdão, quando Deus perdoa, quando nós voltamos a pecar, às vezes no mesmo erro, às vezes na mesma situação, tudo está anotado no céu. Daí você pode dizer assim, mas a palavra de Deus diz assim, que Deus lança no mar do esquecimento. O momento que Deus lança no mar do esquecimento é quando pedimos perdão. Mas não quer dizer que lá Ele não vai prestar, nós não teremos que prestar conta diante dele. Porque ficou anotado lá no céu. Ele não vai te cobrar aqui nesta terra mais aquele erro, aquele pecado, porque Ele perdoou. Mas se você volta a fazer, principalmente se for o mesmo pecado, reacende de novo. Sai do mar do esquecimento de novo. Porque Deus quis, não. Porque você, decisão própria, livre-arbítrio. As coisas de Deus são santas. O mundo espiritual é bem diferente do mundo carnal. As coisas da palavra de Deus são bem diferentes do que o mundo está fazendo. Tem muita gente leviana levando a palavra, o evangelho de Cristo, semeando levianamente, pensando que estão fazendo bem. E alguns, digamos assim, de 100 pessoas que façam, 1 ou 2 que não sabem que está errado o que está fazendo. O resto, todos sabem. Porque Deus fala, Deus mostra através da sua palavra. Deus mostra para eles, de repente, quando eles estão assistindo uma pregação ou vão na igreja e alguém está falando. E a palavra de Deus diz assim que ninguém é impune. Todos nós somos pecadores diante de Deus e carecemos da glória, do perdão de Deus todos os dias. Que a palavra do Senhor diz assim que Deus olhou dos céus
procurando um justo e não encontrou um sequer. Porque todos nós pecamos todos os dias, diariamente. E diariamente carecemos da misericórdia. Por isso que a misericórdia do Senhor não tem fim. É porque Ele é amor, que Ele compreende que nós somos carne e pó, e o seu amor e a sua misericórdia, diz a sua palavra, se renovam a cada amanhecer. E são a causa de nós não sermos consumidos. Porque se Ele olhasse para nós e visse só o nosso pecado e não deixasse a sua misericórdia agir, nós já teríamos sido consumidos. Precisamos ter uma vida na presença do Senhor genuína, verdadeira, não de qualquer jeito. De novo eu digo, não adianta depois chorar. Tem até, não sei se você tem costume de ferver leite. As irmãs principalmente sabem isso. Os homens é um pouquinho mais difícil, mas tem homens que também sabem. Você tem que pôr o leite ferver e ficar cuidando. Quando você vê que ele começou a subir, o que você tem que fazer? Desligar. Porque se você deixar ligado lá o botão, seja no fogão a gás ou no a lenha. Se é no a lenha, tem que já tirar a panela. No gás, desligar. Porque se você deixar ligado, o que vai acontecer? Vai subir. E quando sobe, ele vai cair. E se você não estiver por perto para ver e o fogo não desligou já, que às vezes acontece do fogo não desliga já, assim como acontece do leite cair e desligar e ainda começar a cheirar a gás, porque daí o gás fica vazando, acontece do fogo não desligar. E no fogão a lenha nem se fala, a sujeira que faz. E quanto mais queimar o leite, aquele que caiu ali, quanto mais queimar, se você tirar aquela jarra que você pôs, a panela, seja lá onde você pôs ferver o leite, tirar dali e não limpar já, inventar de fazer outra comida naquele lugar, depois você vai sofrer para limpar o fogão. Vai sofrer. Quanto mais pecamos, quanto mais erramos, se não corremos aos pés de Cristo, aos pés do Senhor, pedir perdão, e continuamos pecando, e continuamos errando, e continuamos dizendo isso não faz mal, aquilo não faz mal, só um pouquinho. O que vai acontecendo? Vai sujando, vai sujando, vai sujando. É a mesma coisa lá do leite que caiu. Vai queimando e vai fedendo. Porque vai queimando e vai saltando cheiro ruim, vai fedendo. O pecado diante de Deus é a mesma coisa. Vai fedendo, vai sujando. Se não corremos aos pés de Cristo pedir perdão, para que Ele nos lave, nos cubra com o seu sangue, estamos sujos diante de Deus, Deus não nos atende. Deus não nos abençoa. Ah, mas o fulano de tal é assim, assado, e Deus fez. Às vezes Deus faz. Por quê? Porque volta lá no juízo. Volta lá no começo. Porque no dia do juízo abrir-se-ão os livros e ninguém vai poder dizer que Deus nunca fez nada por ele ou por ela. Ninguém vai poder dizer. Ah, mas nunca ninguém. Está lá anotado o dia que Deus fez isso, aquilo, aquele outro, e você nem sequer agradeceu a Deus. Ah, é coincidência? Para Deus não existe coincidências. Para Deus é providência. Para Deus é libertação. Para Deus é salvação. Para Deus é transformação. Para Deus é mudança de vida. Para Deus é processo que Ele nos coloca na prensa mói para ser aprovado. É processo para um propósito maior. Para Deus não existe coincidência. Essa história de coincidência é
como dizem por aí, balela, coisa de tolo. Diante de Deus não existe coincidências. É bem diferente o mundo espiritual deste mundo carnal que estão vivendo. E muitos dizendo ser crente, ser cristão, dizendo que vão para o céu. Cuidado. Cuidado como anda a tua vida com Deus. Aquilo que você não faz e aquilo que você faz errado, principalmente se já mora com alguém, se tem família junto com você ou com amigos, alguém sempre está vendo. Alguém está sempre te olhando. E isto prova que Deus tudo vê. Mesmo a palavra do Senhor diz assim, Salmo 139, mesmo que você faça escondido de todo mundo, você vá lá no cemitério, onde você acha que ninguém está vendo, que só tem morto, Deus está lá vendo. Que você vá lá na profundeza do mar, diz o salmista, Deus está lá também. Se você subir lá na montanha, lá no cume da montanha, Deus está lá vendo também. Ah, então eu vou subir lá no céu. De lá Deus te derruba, disse o salmista. Porque aonde você for, aonde você estiver, dentro do banheiro, ah, mas é lá na escola, ninguém está vendo. Deus viu, Deus vê, Deus está lá. Ah, mas é lá no meu trabalho, eu me escondo lá no meio dos... Ninguém viu eu entrar lá. Deus vê. Aonde nós estivermos, os olhos de Deus tudo vê, porque Ele é onisciente. O que é onisciente? Ele vê tudo. Ele conhece tudo. Ele está em todo lugar ao mesmo tempo. Onipresente. Presente o tempo todo. E onipotente. Aleluia. Pode todas as coisas. Onisciente. Ele vê aqui dentro, ó. O que você está pensando aí, agora ele está vendo. E a sua palavra diz assim, que antes que saia a palavra da tua boca, antes que saia a palavra da minha boca, ele já sabia o que eu ou você iria falar. Às vezes o pensamento ainda está aqui, ó, pensando como eu vou falar, o que eu vou falar, mas Deus que tudo vê, que é onisciente, sonda, onisciente, ele sonda a mente e o coração. Ele já sabe o que vamos falar. Os planos, os projetos, antes de você colocar no papel, antes de você falar para alguém, ele já sabe. Ele conhece tudo, ele vê tudo. Onisciente. Onipresente, está todo o tempo, em todo lugar. Aonde você for, Deus ali está. Ninguém se esconde da presença de Deus. E tem até um hino antigo que dizia assim, você pode até esconder do homem carnal. Mas se Deus quiser, ele revela para o espiritual para falar para você, eu te vi. Prova tanta que Jesus disse assim para Nicodemos. Nicodemos chegou para falar com Jesus e Jesus disse assim, Nicodemos, eu te vi embaixo da figueira. Ninguém sabia, ninguém viu, mas Jesus viu e Jesus não estava com ele. Porque sim, é Deus, Jesus e Espírito Santo. A Trindade conhece a nossa vida, o nosso proceder, onde estamos, o que fazemos, o que comemos, o que vestimos, o tempo todo. Ninguém se esconde da presença de Deus. Ah, então por que Deus não fez livre-arbítrio? Se o camarada resolveu que ia estrupar alguém, Deus não vem tirar ele dali. Mas vai chegar a hora da cobrança. O que Deus não fizer pagar aqui, vai ter o dia do julgamento. Não vai ficar impune. Ah, mas matou. Não vai ficar impune. Deus não vem tirar, Deus não vem libertar,
porque é o livre arbítrio que ele nos deu, direito de escolha, direito de decisão. Eu faço o que eu quero, você faz o que você quer. Você aceita Jesus se você quiser, não é obrigado. Você vive a palavra do Senhor se você quiser. Se você não quiser, ele não vai fazer nada. É livre arbítrio. E as catástrofes, então por que Deus não livrou lá? Ele avisou que haveriam catástrofes. Ele avisou de antemão. Jesus já disse lá em São Mateus, vos aviso de antemão, haverá. Quem tem que olhar o que está fazendo, se preocupar? Se Deus avisou de antemão, por que é que eu vou fazer uma casa num morro de pendurado? Se a palavra do Senhor avisou que vai chegar o dia que o mar vai requerer o seu limite e vai bramir, por que é que eu vou fazer uma casa lá na praia quase dentro do mar? Por que é que eu vou me enfiar lá numa ilha se eu sei, a palavra do Senhor avisou que qualquer momento o mar vai requerer o seu limite, vai lá e traga aquela ilha tudo e mata todo mundo? Livre arbítrio, você fez porque você quis, foi a tua escolha. É por isso que Deus não faz nada. Não que Deus não viu, não que Deus não possa livrar. Agora, se tiver um fiel, a palavra do Senhor diz assim, um fiel, um justo, e clamar, Deus o livra no exato momento. E já vimos prova quantas vezes que é real. Se um fiel, um justo clama por misericórdia, quando está acontecendo alguma coisa, Deus o livra. E às vezes, Deus deixa morrer, sabe por quê? Sabe por quê? Porque, como eu te disse, Deus é onipresente e onisciente. Ele conhece o meu ontem, ele sabe o meu hoje, o meu presente, e ele conhece o meu amanhã, assim como o teu. E ele sabe que se eu estou ou não bem com ele, fiel a ele, servindo a ele, amando a ele, honrando a ele. Se veio o problema, teve o acidente, teve a dificuldade, e eu clamei para ele me livrar e ele não me livrou, sabe por quê? Porque ele conhece o futuro, ele sabe se ele livrar no futuro, eu ou você podemos cair. Nesse momento estava preparado. Neste momento estava preparado para o céu, para a vida eterna. O Senhor que tudo conhece, recolhe. É permissão dele, é livramento dele, ele recolheu. Recolheu para que fosse salvo. Tá me entendendo? Às vezes você tá lá com alguém na UTI morrendo lá. Vou orar, irmã. Paz do Senhor. Já estou marcando aqui teu nome. Ruth e Maria. Depois eu vou orar. No final estarei orando. E vou orar durante o mês. Que nós já estamos agora mês de maio, né? Às vezes as pessoas oram por alguém, já está lá na UTI. Ah, mas é meu pai, é minha mãe, eu não quero perder. Pelo amor de Deus, entendam, tenham consciência da oração, do pedido que se faz diante de Deus, seja criança, bebê, seja o que for. Deus é amor, Deus nos ensinou a amar, que não devemos abrir mão, mas precisamos ter consciência em nossas orações. É preciso saber pedir e falar com Deus. No Novo Testamento diz assim, oramos e não recebemos, ou recebemos da forma que não queríamos, por quê? Porque não sabemos pedir a Deus. Às vezes aquela pessoa que está lá na UTI, estava preparada para ir embora com Deus. Ela não te diz nada. Às vezes ela nem pode falar, e mesmo que fale, ela não te diz nada. Mas Deus sabe que ele ou ela estava preparado para ir embora com Deus.
E nós ficamos lá, Deus, eu não quero que meu pai, eu não quero que a minha mãe, eu não quero que... Não leva. Tira de lá, cura, salva, liberta. E Deus faz. Deus atende. Ainda mais se você pedir para a igreja orar, para o pastor orar, que houver uma corrente de oração, Deus faz. Só que Deus queria levar aquela pessoa, aquela criança, aquele jovem, para ser salvo. Porque você e eu não conhecemos o futuro, nós não podemos prever o futuro, mas Deus conhece, Deus prevê. Porque Deus conhece o íntimo do homem, o coração, a mente. Deus queria dar livramento para aquela pessoa. Deus queria levar, recolher aquela pessoa para ser salvo. Mas a insistência na nossa oração gera problema na nossa vida e na vida da pessoa que fica. Uma irmã estava com o filho morrendo. Meu pai era pastor, meu pai já faleceu. E aquela irmã em desespero pediu, pastor, olha, eu não quero perder o meu filho, eu não quero perder o meu filho. E o pastor olhou para ela e disse, você quer mesmo que Deus dê vida para o teu filho? Porque Deus falou com o pastor. Eu vou recolher, porque eu conheço o amanhã desse menino. Se eu quero, me responsabilizo. Pedro Pavanelli. No final estarei orando, irmãos. Irmãos, estou anotando aqui. E Deus deu vida para aquele menino. Só que a mãe não sabia. Ele era jovem. Tinha uns 8 ou 9 anos de idade ainda. A mãe não sabia. Erro das mães de não estar entrando no quarto, verificando a mala dos filhos, verificando o que o filho está fazendo, pega um celular, dão na mão dos filhos e deixa, ele está vendo joguinho, ele está brincando no joguinho, ela está brincando no joguinho, estão vendo ali. Cuidado! O diabo não dorme. O diabo não dorme. E se ele puder destruir a vida de uma criança para te atingir, ele destrói. Hoje aquele rapaz é drogado. Hoje aquele rapaz é viciado. Deus queria levar. Deus queria dar o céu para aquela criança. Mas a mãe não queria perder o filho. E em certa maneira eu entendo aquela mãe. Que mãe que quer abrir mão do filho? Só que Deus avisou. Você vai se responsabilizar pela vida do seu filho, com o futuro dele? Deus está me dizendo que quer dar livramento. Deus está dizendo que quer recolher. Mas é tua escolha. Deus manda te dizer que é teu livre-arbítrio. Se você quer, ele te dá. Eu quero meu filho. Eu não quero que meu filho morra. Agora, paciência, né? Sofre a mãe. Cada passo tem que estar salvando aquela criança, que agora já é um homem. Sofre ele. Livre-arbítrio. Não adianta dizer onde está Deus. Por que Deus não faz? Por que Deus não liberta ele? Deus quis levar. Quando ele estava preparado, Deus quis levar, mas não temos consciência, não sabemos orar, pedir a Deus. A mesma coisa foi outra mãe. Orou para que Deus não levasse a filha, hoje a filha é uma prostituta. Adiantou Deus não levar? Adiantou Deus não recolher? Para o mundo adiantou, não. Mas e para Deus e para o reino dos céus? Adiantou? E a responsabilidade no dia do juízo final?
Coisas de Deus, as coisas do céu são bem diferentes deste mundo. Entenda isso. Mundo é mundo. A vida nesta terra é uma coisa. A vida com Deus é outra. Morar no céu com Deus é outra. Estar preparado para morar com Deus é outra. Precisamos estar preparados em comunhão com Deus. Nem era esta palavra que eu tinha planejado para hoje. Eu iria falar sobre Gênesis, capítulo 12. Deus chama Abraão e lhe faz uma promessa. Mas o tempo está passando aqui. E o Senhor me colocou outra palavra. Então, eu só vou ler agora aqui o versículo da palavra do Senhor. Gênesis, capítulo 12, verso do 1 ao 3. Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção. Aleluia. Abençoarei os que te abençoarem. Amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abençoarei os que te abençoarem. Amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Eu sempre digo, vida com Deus é diferente de vida mundana. Às vezes nós estamos sofrendo porque fomos amaldiçoados. Tem pais e mães que não entendem e lançam palavra de maldição na vida dos filhos, na vida dos outros, não só dos filhos. Tem oração que são mal feitas, vai lá, Senhor, e trata com ele. Vai lá, Deus, e trata com ela. Só que as pessoas não param para pensar na responsabilidade daquela oração. É diferente. Parece tão fácil, parece tudo normal, mas é diferente as coisas com Deus. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor. E tá aqui o problema, ó. Era para ele pegar a esposa, as suas coisas e ir embora. Tá aqui um erro que Abraão cometeu, ó. E Ló foi com ele. Foi um problema junto. Não era para levar a família. Deus queria Abraão longe daquele povo, porque a família de Abraão não servia a Deus, não queria saber de Deus. E Abraão queria a Deus, amava a Deus. E o Senhor disse, sai da tua terra, sai da tua parentela, vai para o lugar que eu lhe mostrarei. E farei de ti uma bênção. Se tu uma bênção. Às vezes Deus quer te fazer uma bênção. Mas em vez de nós irmos e obedecermos a palavra do Senhor, como Ele tem falado, o que Ele tem falado, nós queremos fazer do nosso jeito. Ele foi lá e conversou com Ló, Ló soube que ele ia embora, aí eu vou junto contigo. E foi uma luta para Abraão ter levado esse sobrinho junto. Só teve tropeço, incômodo pelo caminho. Até mesmo quando Abraão intercedeu por ele lá que eles estavam morando em Sodoma e Gomorra. E a palavra do Senhor diz assim, que o pecado de Sodoma e Gomorra fedia nas narinas de Deus. Os sodomitas, homens com homens, mulheres com mulheres. Já tinha lá no passado. E a palavra do Senhor diz assim, que o pecado de Sodoma e Gomorra fedia nas narinas de Deus. E Deus disse para Abraão, eu vou destruir a cidade de Sodoma e Gomorra. E daí o que Abraão fez? Intercedeu por Ló. O amor aí, ó. O apego. Não, mas... E foi orando, e foi orando, e foi orando. Se tiver 100, se tiver 200, se tiver 50,
fiéis lá dentro, vai destruir? Deus dizia, não, se tiver, não tem. Eu não destruo. Só que Abraão sabia que não tinha. Abraão só queria chegar lá, no Ló. E Deus, que não é bobo de ninguém, também sabia. E o que é que Deus disse assim? Eu vou mandar o anjo lá tirar Ló e sua família. Mas eles não podem nem sequer olhar para trás, porque no que eles sair, eu vou enviar fogo do céu e vou consumir. E foi o que Deus fez. Quando os anjos chegaram para falar com Ló, os sodomitas queriam que Ló entregasse os anjos para eles, porque eles queriam abusar dos anjos. A ponto de Ló dizer, eu dou minhas filhas, elas são virgens. E eles dizer, não, nós queremos anjo. Deus já teve que trabalhar ali e deixar aqueles homens cegos para não entrarem na casa de Ló e pegar os anjos. É sério as coisas de Deus, é sério as coisas do céu. Saíram. O anjo disse para ele, nós temos que ser correndo. Vamos de uma vez. Eles queriam pegar as coisas, eles queriam levar tudo. Nós somos apegados ao que temos. É difícil sair sem nada, é complicado, mas era para sair sem nada. Era só com a roupa do corpo e fugir. E diz a palavra do Senhor que os anjos pegaram na mão de Ló, das filhas da mulher, e saíram correndo e disseram, não olhem para trás. Mas a mulher olhou. Qual foi o erro para ela? Qual foi o erro dela? Foi só olhar para trás? Não. O apego. Ela lembrar do passado. Lembrar do que você tinha lá no mundo. Lembrar de onde Deus te tirou, mas que tinha coisa boa lá. Ah, eu queria aquilo, eu queria aquele outro. Esse foi o erro da mulher de Ló. Querer o passado na sua vida de novo. Imediatamente Deus a transformou numa estátua de sal. O povo murmurando lá no deserto, mas lá no Egito nós tínhamos melões. Lá no Egito nós tínhamos isso. Esqueceram que eles eram escravos no Egito e começaram a murmurar e se queixar de Deus e lembrar do passado. Aí Deus disse para Moisés, eu vou mandar codornizes. Porque Moisés intercedeu pelo povo. Deus mandou a codorniz. Mas no mesmo dia que eles comeram a codorniz, eles começaram a passar mal. Deus cobrou. Larga a mão de olhar para trás. O que passou, passou. O que ficou, ficou. Se você pediu perdão para Deus, se você saiu de lá, não volte atrás. Teu lugar é para frente, ó. Frente, frente, em frente, em frente. Nada de olhar para trás. Nada de querer o que estava lá atrás de novo. Deus está te dizendo, Deus está alertando alguém aqui nesta manhã. Não volte atrás. Deus já te tirou de lá. Deus já te arrancou de lá. Deus já te tirou do charco, do lodo. Por que você está pensando naquilo de novo? Por que você quer aquilo de novo? Salta fora. É para frente. É rumo ao céu. É vida com Deus, é vida com Cristo. O que Deus tem é melhor do que o mundo tem. O que Deus dá é muito, milhões de vezes melhor do que aquilo que o mundo pode te dar. O diabo pode te dar riquezas, luxo, fama. Mas, quando ele cobra é inferno, é perdição, é a morte eterna. Jesus não disse que nos daria nada disso, mas ele disse o quê? Eu vos dou a vida eterna, salvação. Um dia morar no céu com Deus, ser livre do diabo, livre do inferno, livre do pecado, livre do mundo. Então, prossiga. Não olha para trás, prossiga, prossiga. Sê tu uma bênção. Ló foi um tropeço. Os anjos tiraram de lá, eles não olharam para trás. Mas estavam lá na caverna, bebendo,
Aí a prova que não pode beber, é pecado beber, é errado beber nem um golinho. Nada de golinho, nada. Deitou com as próprias filhas, teve filho com as filhas. Ah, porque agora a mãe morreu, não vai ter descendência do pai, porque nós não temos nenhum irmão homem. Nós precisamos de irmãos homens para continuar a descendência. Estava ali um povo, nasceu ali um povo sujo, um povo pecaminoso. E foram anos, aquela descendência pecaminosa chegou até lá, nos filhos de Noemi. Deus recolheu o marido e os filhos de Noemi, porque eram daquela descendência de povo que estava sujo, contaminado de pecado, de erro. Nem tudo que passamos é coincidência, coisa nenhuma. Não existe coincidência para Deus. Nem tudo é por acaso. Nada disso. Tem coisas que são permissão de Deus. Porque eu e você queremos, então Ele permite. Não que esteja certo, não que seja correto, mas nós insistimos, então Ele permite. Só que saiba, aquilo que você planta, você colhe, e o que você colhe é o que você vai comer. E se eu planto feijão, não tem como eu colher arroz e comer batatinha. Se eu planto feijão, eu vou colher feijão e comer feijão. Se eu planto arroz, eu vou colher feijão, comer arroz. Não tem como fazer de forma diferente. E na vida espiritual é a mesma coisa. Precisamos prestar atenção, entregar a nossa vida a Deus. Como dizia a oração daquele louvor, entrego a minha casa, a minha família, meus filhos, o meu trabalho, tudo nas mãos de Deus. Tudo nas mãos de Deus. A minha vida, o meu futuro, tudo nas mãos de Deus. Porque Deus que vê todas as coisas e sabe o meu futuro, Ele sabe o que é melhor para mim. Se Ele quer me libertar de alguma coisa, Ele me liberta. Se Ele quer me livrar de alguma coisa, Ele me livra. Muitas coisas que acontecem na nossa vida que às vezes nós choramos. Muitas coisas nos fazem chorar. Ah, mas eu perdi isso, aquilo, aquele outro. Às vezes filhos, às vezes pai, às vezes mãe. Às vezes, lembre-se, foi livramento. Tanto para você como para aquele que partiu, porque Deus conhece o coração e a mente de todo ser humano. Você não sabe o que acontecer amanhã, mas Deus que sabe. Deus que vê, Deus que entende. Se ele ou ela estava preparado, era o momento de ir, era o momento de recolher. Eu não sei por que eu estou falando assim, mas Deus sabe. Deus sabe para quem essa palavra está sendo direcionada. Deus sabe quem ia passar por aqui, quem ia ficar ouvindo, quem ia sair. E isto que importa para Deus, que a semente seja lançada e como Ele quer, da maneira que Ele quer. Isso é ser homem e mulher de Deus, isso é ser servo do Deus vivo. Falar o que Ele quer, da maneira que Ele quer. Não tem nada de ficar de profetada, de bagunça, de barulho, de Deus vai te dar isso. Eu podia muito bem. Claro que seria bem mais fácil abrir uma live, um culto aqui e dizer, ó irmã, Deus vai te dar uma casa. Ei, você aí, tá vendo, ó? Sabe aquele papel lá? Sabe? O juiz vai assinar. Ei, irmão, tá vendo lá? Aquele carro bonito. É vermelho que você quer, né? Deus vai te dar. Seria bem mais fácil. Ia chover de gente assistindo. Ia chover de curtidas. Ali ia estourar lá em cima. Porque quando sobe ali os coraçãozinhos que aumenta, o próprio TikTok vai passando para outras pessoas ou a plataforma que estiver, e outros vão assistindo, e outros vão entrando, e outros vão se alimentando. Mas e a minha responsabilidade de serva de Deus? Nada fica impune diante de Deus. Não podemos brincar com a fé alheia. Não podemos brincar com a palavra, com o evangelho de Deus, e muitos estão fazendo isso. E você que está me ouvindo, que corre atrás disso, cuidado,
Porque hoje Deus está te alertando, para de correr atrás disso. Nem tudo é de Deus, nem tudo é do céu. De Deus é a sua palavra. De Deus é o que está escrito aqui. Que vem de Deus é o que está escrito aqui. E se eu aprender a me alimentar todos os dias da sua palavra, seja com um versículo, eu friso de novo, não precisa você ler um capítulo. Levantou, leu um verso. Pode ter aquela caixinha de promessas. Pode ser aquela caixinha de promessa que você tenha em cima de um cômodo no quarto ou na mesa, aonde estiver bem lugar de acesso. Lê o versículo, é a palavra de Deus. Faz a tua oração. Esse louvor que eu iniciei aqui é uma oração. Agora vai trabalhar. Agora vai para a escola. Agora vai para a faculdade. Fez a tua parte? Deus faz a dele. Aquela irmã se ajoelhou, orou, chorou, pediu perdão a Deus, me perdoa, Deus. Pegou a Bíblia e abriu a Bíblia e caiu novamente no mesmo lugar que ela tinha abrido cedo. Que ela falou para as crianças, não, esse nós já sabemos, vamos que nós estamos atrasados. Perdão, Deus. Eu não fiz. Passei fome o dia inteiro. Trabalhei tremendo porque eu não tinha o que comer. Vim para casa um pouquinho, porque às vezes a patroa dava algo mais. E aquele dia ela não deu nada. Não deu o que comer, não fez nada. Ela não estava nem em casa. Ah, mas a mulher tinha que falar. Não. Às vezes foi permissão de Deus para provar a nossa fé, para provar se somos ou não somos dele. E aquela mulher entendeu aquilo, aquela irmã entendeu aquilo. E sabe o que aconteceu? Por que eu deixei o final para o final? Quando ela terminava a oração em lágrimas, os filhos juntos orando. Qual é o exemplo que você está deixando no teu lar? Está ensinando teus filhos? Não esquece, Deus vai cobrar. Quando se levantaram, a mãe enxugando as lágrimas, chegou a patroa lá. Oh, aleluia! Chegou a patroa lá. Maria, me perdoe, Maria. Eu esqueci que eu tinha que te deixar comida, né? Eu não te deixei almoço, eu não te deixei café, lanchinho, nada. E Deus me tocou. E aquela mulher, aquela patroa não era crente. Ela disse, eu senti Deus me tocar. E chegou com uma cesta básica para aquela irmã. E chegou com o alimento que ela tinha na geladeira preparado. Ela disse assim, eu já trouxe porque aquela mulher não comia comida requentada. Trouxe o alimento que tinha na geladeira. Trouxe uma cesta básica. E Deus honrou a fé daquela irmã quando ela reconheceu o seu erro. E dali em diante, nunca mais ela saiu de casa sem ler a palavra do Senhor, sem orar, sem se alimentar de Deus primeiro. Podia até não ter o café da manhã, que já era de costume. Os filhos lanchavam na escola, passavam o dia inteiro na escola. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Oh, aleluia! O que você está fazendo para Deus? Qual é a diferença de você e os outros? Não adianta chorar se a bênção não chega. Não adianta murmurar e reclamar. Começa a fazer a tua parte. Começa a buscar a Deus. Começa a orar. Dedicar a tua vida a Deus. 5 minutos que você levante antes do tempo que você era acostumado a levantar, basta. É o suficiente. Dá para você ler um versículo, dá para você fazer uma oração. E enquanto você se arruma para ir para o teu trabalho, para a escola, para a faculdade, não sei o que você vai fazer, se vai limpar a casa, o que vai fazer, vai louvando,
vai adorando a Deus, mas não faça relaxadamente, porque daí Deus não recebe. Faça de todo o teu coração. Ligue a tua mente ao céu. Ligue o teu espírito ao céu e faça para Deus. Para que o céu receba. Quando Deus recebe, a cura vem, a vitória vem, a bênção vem, a libertação vem. Deito na cama e vou dormir em paz. Se eu aprendo que pelo menos 2 vezes no dia eu tenho que me alimentar do Senhor antes de eu dormir, eu agradeço a Deus pelo dia que eu tive. Tenha ele sido bom ou não. Obrigado, Deus. Tu me guardou. Tive problemas, passei por isso, por aquilo, mas o Senhor me guardou. Eu vim, tô aqui, ó, estou de pé. Obrigado, Deus. Agora eu vou me deitar e, como disse Davi, vou deitar e dormir, porque o Senhor me faz repousar em segurança. Oh, aleluia. É Deus que nos dá o sono. E muitas vezes nos falta o sono porque nós não damos nada para Deus. E às vezes Deus nos acorda, preste atenção. Às vezes Deus nos acorda durante a noite, principalmente durante a madrugada. E principalmente quando eu não faço para Ele, Ele te acorda para dizer: ei, vai orar. Ei, vá ler a Bíblia. Ei, vá me buscar. Você não teve tempo o dia inteiro, agora faça. Agora você tem tempo, você está em casa. Ah, mas daí eu vou ficar cansado, como é que eu vou para outro dia? Mas se Deus te acordou, você vai virar para o outro lado? Não vai dormir, Deus não deixa dormir. O que é que você faz? Ah, eu pego meu celular e vou lá. Deus vai dando oportunidades. Deus vai dando oportunidades. Deus vai falando, Deus vai tocando, mas se você não faz, Deus não pode fazer nada também. Aí eu vou lá na sala, na TV, para não acordar meu marido ou a minha mulher, os meus filhos. Não é para TV, não é para celular, não é para nada disso. É se ele te acordou, se você não consegue dormir, passa a mão na tua Bíblia. Você não vai ficar no quarto, vá para a sala, vá para algum outro lugar, vá ler a palavra de Deus. Vá orar. Você não precisa orar em voz alta. É Deus te chamando. É Deus te convidando. Começa a fazer. Começa a fazer. E no final, você vai ver a bênção de Deus. Amém? A mensagem do Abraão fica para outro dia. Hoje vou ficar por aqui, porque já se passaram as horas. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Santo e poderoso Deus, mais uma vez, ó Pai, me coloco na Tua presença, Senhor, para Te louvar, para Te adorar, para engrandecer o Teu nome, porque Tu é Deus, Santo, poderoso, tudo ouve, tudo vê, tudo sabe, tudo conhece. Oh, aleluia. Pela Tua bondade, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia que não tem fim e é sobre a minha vida, as nossas vidas. Tem nos guardado, tem nos suprido, tem nos alimentado. Pai, nesta manhã, oh Pai, perdoa os nossos pecados. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Nos cobre com o Teu sangue, Jesus querido. Que estejamos mais alvo que a neve, como diz Tua palavra, prontos, preparados para o céu, para a vida eterna, para morar com Deus. Oh, aleluia, perdoa as nossas murmurações, as nossas queixas, as nossas indagações. Oh, Pai, Paizinho querido, não deixa Teu povo caído, não nos deixa só. Levanta, Senhor, este homem, esta mulher que está orando, que está clamando, que está chorando, que está pedindo uma bênção. Tu é Deus que pode. Tu és o Deus que
tudo pode. E não há outro como ti, Senhor. Não há outro, diz a tua palavra. Nada, nada é impossível para ti, tu disseste a Maria. Nada é impossível para ti. Ah, Senhor. Ah, Senhor, aleluia. Entra com providência, curando, libertando, salvando, transformando vidas. Guardando, Senhor. Guarda-nos como a menina dos teus olhos. Protege-nos, livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, as nossas ofensas, os nossos pecados, e ajuda-nos, Pai, a perdoar a quem nos tem ofendido, para sermos perdoados e curados. Aleluia. Oh, aleluia. Pois teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Santo, 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 os anjos clamam a ti, Senhor, e o louvor chega à tua presença, Pai, como adoração em tuas narinas, como um perfume suave, Senhor. Derrama um unguento do céu e cura as feridas, Senhor. Oh, Pai, há tantos carregando feridas, cicatrizes no coração, na mente, na alma. Derrama teu bálsamo nesta manhã, Senhor. Oh, aleluia, cura as feridas purulentas, Pai. E expurga de mim, de nós, todos os pecados, até aqueles que nos são ocultos. Ajuda-nos, Senhor, a melhorar na tua presença, a crescer em ti, a honrar a ti, a buscar a ti, Senhor. Continua abençoando, Senhor, o Luiz Ricardo, a Ruth e Maria, Senhor. Tenha misericórdia dela, do seu casamento. Tu sabe o que está acontecendo na vida do esposo dela. E tu é poderoso, Senhor, para libertar este homem. Pai, arranca, Senhor, arranca todo o mal, toda corrente que está aprisionando. Faz cair o muro nesta manhã. Prova mais uma vez que tu é Deus sobre estas vidas, Senhor Jesus. Opera na vida do Pedro Pavanelli, Pai. Oh, Jesus. Oh, Jesus querido, eu te entrego estas vidas nas tuas mãos. Não faça a minha, mas a tua vontade. Não faça a minha, mas a tua vontade, Senhor, para com ele, para com ela, para conosco. Pois teu é o reino, o poder e a glória, para todo sempre. Amém e amém. Graças a Deus. Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Tenha misericórdia de ti e nos dê paz. Em nome de Jesus. Amém. Meu abraço a você que esteve comigo aqui do começo ao fim. A você, meu irmão, minha irmã, que entrou e saiu, teve os teus compromissos, tem os teus compromissos. Deus abençoe, acompanhe a cada um. Meu muito obrigado. E se Deus nos permitir, eu estarei aqui outro dia, te esperando, para nos alimentar um pouco mais da palavra do Senhor. Não esquece, alimento diário é todo dia. Não é uma vez na semana, de cada 15 dias, no mês, não. É todo dia. E de preferência, 2 vezes ao dia. Cedo, quando tu levanta, e à noite, antes de dormir. Para que você tenha uma vida vitoriosa, para viver vencendo em Cristo, com a bênção e a proteção do céu. Amém? Graças a Deus. Ei,
Não esquece, é o teu coraçãozinho aí, a tua curtida, o comentário, o compartilhamento, o salvar, que faz com que outros ouçam o evangelho da salvação. É assim que estamos anunciando neste tempo o ID de Cristo. E o ID de Cristo não é só para mim, é para você também, é para todos. Então me ajuda aí. Eu falo daqui, você curte, comenta, compartilha, salva a live, salva aí o que vai passando aí na tua lista. E assim o TikTok vê que não somos robôs. Porque se não fizer nada disso, o TikTok tem como robô. Então não seja um robô. E mais uma coisa, hein? Lá nos comentários, não adianta mandar emojis. Também é visto como robô. Se quer mandar emoji, coloque. O que é emoji? Aqueles coraçãozinho, carinha, belezinha, foguinho, lá nos comentários. Só que você tem que escrever palavras. É visto como seres humanos palavras. E não palavras repetitivas. Não adianta você escrever aleluia, 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 aleluia. Amém, 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 amém. Não. Escreve amém, quer pôr um coisinha lá, um emoji junto, coloca depois da palavra. Amém. Aleluia. Deus te abençoe. Glória a Deus. Ora por mim. Eu sempre digo, você que precisa de oração, que está me seguindo, quando vê lá meus vídeos, escreve lá, ora por mim, ore por fulano, por ciclano, por beltrano. Eu tenho aqui o meu caderno de oração, eu já comecei a lista de maio. Eu sempre estou anotando e estou orando. Oro quando eu faço a live, o culto, oro durante o mês todo. Então, é só deixar em qualquer vídeo meu. Se você não participou da live, não teve tempo de escrever na live, quando ver um vídeo meu lá, escreve lá, ó, já está comentando, ora por mim. Ah, eu moro aqui na cidade tal, no estado tal. Mas escreva e vamos anunciando o reino de Deus. Cristo salva, cura, liberta, batiza com o Espírito Santo e com fogo e ele voltará. Prepara-te, Jesus Cristo está voltando. Amém? Graças a Deus.